Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. É uma alegria enorme, mais uma vez, com mais um devocional. Hoje tenho uma das passagens da Bíblia mais interessante, e por incrível que pareça, quase ninguém fala nessa passagem bíblica. E hoje eu estarei trazendo para você aqui uma belíssima reflexão da palavra de Deus. E aproveitando a oportunidade, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e faça, por favor, um comentário, qualquer comentário. Pode ser apenas uma saudação, amém, Deus abençoe. E livro de Êxodo, capítulo, pode ser o 13, e o versículo, leia do 17 ao 22. Mas eu vou ler só o 21 e o 22, que diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de nuvem de noite. Então vemos aqui um fato interessante que eu vou explicar agora, e só para facilitar aqui, eu vou ler Números 9 e 17, só para dar uma melhorada aqui no entendimento. Mas sempre que a nuvem se alçava, mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam no arraial. Eu vou ler também o 22. E quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, dois dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando elas, partiam. Então, vemos aqui vários versículos bíblicos. Eu li aqui, se você estiver anotando, pode anotar aí Êxodo 40, do versículo 34 ao 38, Números 9, do versículo 15 ao 23, e esses versículos, dentre outros, vai trazer esse fenômeno que aconteceu em Israel, que aconteceu no Egito. O povo queria que Deus fosse com eles e de certa forma, Deus deu para eles uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E o texto que lemos é claro: a nuvem de dia trazia refrigério, era uma espécie de ar-condicionado do deserto. E a coluna de noite trazia calor, aquecia, além de iluminar. Aqui fala alumiar, era uma espécie de farol para eles. E o detalhe interessante é que o povo poderia caminhar tanto à noite quanto de dia. Nós estamos falando aqui de deserto, e deserto é um local hostil. Precisa-se de fazer um curso de sobrevivência para conseguir resistir por poucos dias no deserto. Mas aqui, uma multidão que era inumerável viveu no deserto por décadas. E então a nuvem parava em cima do tabernáculo, e quando ela estava ali, e o povo parava e acampava, a nuvem andava, o povo andava. Dois fatos interessantes aqui. Primeiro, o povo poderia caminhar de dia e de noite sem nenhum problema. Jesus falou que ninguém trabalha de noite porque pode acidentar, mas quem tem que trabalhar é de dia, né? Quem anda de noite tropeça. Mas aqui, com a coluna de fogo, era possível caminhar à noite. Só que depois o texto vai dizer, e calma que eu vou concluir aqui,
daqui a pouco temos a oração, que quando a nuvem parava 2 dias, ou um mês, ou um ano, o povo não partia. O que eu aprendo aqui? Que o povo tem que obedecer à voz de Deus. Nós temos que obedecer à voz de Deus. Se a nuvem parou, nós temos que parar. Se a nuvem movimentou, temos que movimentar. Algumas das vezes, não faz sentido a nuvem ficar parada 2 dias, um mês ou um ano e depois querer que você ande de noite. Isso é um mistério de Deus. Mas é importante termos obediência à palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que isso aqui é simbólico, que não aconteceu, mas o texto em momento nenhum diz que é simbólico. O texto sempre fala de coluna de fogo, coluna de nuvem, tá? Coluna de nuvem, interessante o termo. E cremos no Deus que faz milagres, prodígios, entre outros milagres. Esse é só um, é pequeno ainda, através de grandes milagres que Deus fez. A desculpa que vão utilizar é que antigamente os exércitos andavam com luzeiros, com brasa na frente do povo. Inclusive Alexandre o Grande utilizou muito disso. O exército avançava porque tinha fogo na frente ali, luzeiros, brasas. Mas o texto aqui, creio na palavra de Deus que seja literal. Mesmo que não seja literal, nós estamos aplicando hoje na prática essa passagem em nossas vidas. E qual que é a prática disso aqui? A prática é: se a nuvem parou, você para. Se a nuvem andou, você anda. Porque é que muita gente passa por provações e por lutas e vive na prova? Porque eles querem andar quando a nuvem está parada e eles querem parar quando a nuvem está andando. É preciso você buscar qual que é a verdadeira, qual que é a vontade de Deus. Aí você me diz assim, mas eu não sei quando é a vontade e agradável, a perfeita vontade de Deus. É para isso que fazemos devocional, é para isso que oramos, é para isso que lemos a Bíblia, é por isso que buscamos aproximarmos de Deus. Porque aqui nesse tempo, o Espírito Santo ele só usava os homens. O Espírito vinha sobre as pessoas e usavam as pessoas. Se você observar lá na frente, bem à frente, quando o profeta Eliseu pediu a capa de Elias, por quê? Porque o Espírito Santo vinha ali, em cima, ele não entrava no ser humano, ele não habitava como habita hoje. Então o Espírito Santo vinha, usava e voltava, usava e voltava. Mas agora, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele deu o Consolador, o Espírito Santo, que habita conosco todos os dias. Então, é preciso de termos uma intimidade com o Espírito Santo e perguntar para ele qual é a vontade. Eu vou ser mais claro. Se a nuvem não andou, permaneça na sua igreja. Se a nuvem não andou, permaneça no seu emprego. Mas se a nuvem andar, não tenha medo, Deus está com você. Tem pessoas que querem fazer as coisas do jeito delas. Eles acostumaram com a nuvem, eles queriam ser rebelde, fazer bezerro de ouro, murmurar contra Deus, mesmo vendo a nuvem, mesmo Deus cuidando deles. Eu quero deixar bem claro para você que a nuvem é refrigério de dia e agasalho à noite. Deus tem cuidado de você. Deus quer cuidar de você. E você precisa apenas de seguir. A nuvem parou, você para. A nuvem andou, você anda. A coluna parou, você para. A coluna está andando, ande. Ah, mas está de noite. Andar de noite também não é fácil. Mas se a coluna andar, anda de noite. Faça um esforço. É quando vem. Eu diria que caminhar à noite aqui na coluna é quando vem as provações, quando vem as lutas, quando vem os problemas. Caminhe. Se a coluna está movimentando, segue. Faça a vontade de Deus e tenha certeza que Ele está cuidando de você. Vamos orar? Senhor Deus,
Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos dar, Pai, cada dia mais intimidade com o Teu Espírito Santo, intimidade com o Senhor, intimidade com a Tua Palavra, para percebermos, Pai, quando é que a nuvem anda e quando a nuvem para. Queremos permanecer, Pai, no centro da Tua vontade. Queremos fazer, Pai, aquilo que o Senhor quiser. Queremos obedecer o Senhor. Queremos ter a mente de Cristo para evitarmos um monte de problemas que esse mundo tem para nos perseguir. Senhor Deus, eu sei, meu Pai, que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. E temos refrigério, e temos calor, e temos agasalho, e temos proteção, e temos testemunhos daqueles que verem nuvem e coluna de fogo em nós. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, segunda-feira, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.